É o nosso quarto e último, né, dia de... Nossa, o Gabriel tá até mais chuloso agora. E vamos lá, a gente vai começar então com a Ana Clara agora, falando sobre a importância da boa comunicação dentro e fora da medicina. Vamos aplaudi-la. À vontade, Ana Clara. Eu vou desligar Ih? Deixa eu ver como é que mexe com isso, que eu não sei mexer com isso. Ah, tá. Pode começar, então? Bom dia, gente. Meu nome é Ana Clara. Eu não sei se vocês me conhecem, eu acho que não. Eu não conheço também quase ninguém aqui, vocês são muito novatos, né? Eu tô no 8º período, eu já participei da IF também. Eu fiz questão de estar aqui hoje para relembrar esse momento que foi muito bom na minha graduação. Foi a introdução na minha graduação aqui, né, na IF. Eu não consegui participar de ligas na época, porque não tinha processo, e aí eu conheci a IF. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da boa comunicação dentro e fora da medicina. Vocês que estão aqui, já pararam para observar como vocês se comunicam, como vocês falam, como é o tom da voz de vocês quando estão falando com alguém, como a voz de vocês muda de acordo com a situação, se você está mais nervoso, se você está mais ansioso, se vocês já pararam de verdade para observar isso ativamente. E hoje eu vou tentar provar para vocês por que isso deve ser algo que vocês devem se preocupar. Por que se preocupar em melhorar a comunicação de vocês dentro da graduação de medicina e fora dela. Primeira coisa, primeiro tópico, adesão do paciente ao tratamento. Uma meta-análise de 2009, ela analisou 106 estudos de correlação e 21 estudos de desfechos. Desfechos de quê? Do atendimento do paciente e como esse atendimento vai refletir na adesão e na melhora da patologia que ele tem. E essa meta-análise, ela fala que as chances da adesão ao tratamento é 1,6 vezes maior se o médico ele tem habilidade de comunicação, se ele teve esse treinamento na faculdade, ou seja, se ele sabe explicar para o paciente a patologia que ele tem, do que se trata, como que ela deve ser tratada. Diferente daquele médico que só fica no computador, tá bom, toma a receita. E também essa meta-análise traz que a gente tem quase 20% de risco do paciente não aderir ao tratamento se o médico ele tem uma comunicação pobre, uma baixa comunicação ali, ele não relaciona, não confere com o paciente se ele entendeu o que está sendo falado. Isso foram dados dessa meta-análise. Outra coisa muito interessante que essa meta-análise trouxe é que quanto mais jovem o médico mais importante é a comunicação dele. Por quê? Porque ele precisa convencer o paciente a aderir a esse tratamento, né? A gente já ouviu, acho que vocês já ouviram, às vezes até no pronto-socorro, nossa, tão novinho, você já é médico, você já faz medicina, tão novinho. E muita gente recém-formado escuta isso dos pacientes. E a gente ouve também até hoje esse estigma de que, nossa, muito jovem, não sabe tratar a doença. Então, aí entra a comunicação. Então, se você não sabe se comunicar, infelizmente, seu paciente ele não vai ter tanta confiança em você se você for um médico recém-formado. Outra coisa, muito importante, é o diagnóstico. A comunicação ela é importante no diagnóstico. Primeiro, entre médicos, entre profissionais da saúde, se você não sabe se comunicar, você não vai ter o trabalho em equipe. E até mesmo na hora de comunicar com outro médico, que diagnóstico é? A gente usa termos médicos na graduação, a gente tem que usar, mas é entre pessoas que vão entender. Quando a gente pega o paciente, já é outra história. A gente aqui na UFO, vocês já devem ter tido experiência, a gente pega pacientes que têm um conhecimento muito limitado. Às vezes eles não sabem realmente do que se trata e nem da gravidade da doença deles. Ontem mesmo eu peguei um paciente que tinha tuberculose e quando ele teve contato pela primeira vez, há 19 anos, com outra pessoa com tuberculose, ele achou que era uma gripe. Então, assim, a gente tem esse nível de informação. Às vezes a pessoa ela não sabe diferenciar o que é uma tuberculose e ele sabia que o paciente estava tossindo há meses, anos, e ele não sabia, ele se contaminou com a tuberculose. Então, a gente tem que melhorar a nossa comunicação para poder passar o diagnóstico para o paciente e para comunicar melhor com a equipe. Outra coisa muito importante, vocês já devem ter visto isso em SRF, devem estar cansados já de ouvir isso, eu não sei quais períodos vocês estão aqui. Eu sei que a SRF aqui na faculdade cansa a gente, é chato, vocês vão ver isso durante 8 períodos, mas se tem uma coisa que eu falo que é importante, que eu tirei de aprendizado, é comunicar notícias difíceis e a importância de saber comunicar. O protocolo Sparks, ele tem essa função
de dar os passos para a gente comunicar notícias difíceis para os pacientes, para que não seja tão chocante quanto já é. E aqui entra de novo a comunicação. Se a gente não sabe se comunicar, se a gente não sabe seguir esses protocolos ou esses passos, a gente peca muito na medicina. Eu tenho outro exemplo, que foi recente. Eu estava num plantão da GO, no 7º período, e a gente estava com uma paciente que ela estava com beta-HCG alto, grávida em termos, mas ela refez o beta-HCG e ele veio baixo. Ou seja, para os chefes, ela estava em abortamento franco, ela estava abortando, ela não estava grávida mais, entre aspas. E a gente teve que comunicar, eu e mais uma colega, nós duas, foi dada essa responsabilidade de a gente ir lá comunicar para a paciente, no PS, cheio de gente na sala de GO, e a gente chegou, foi comunicar. Vocês acham que a gente seguiu esse protocolo? Infelizmente, não. Estava muito tenso o momento, a gente já tinha ouvido falar, mas às vezes a gente deixa de lado essas coisas, é coisa boba, pra que isso, não presta atenção, mas na prática, eu sei que às vezes na teoria não é muito lindo, maravilhoso, mas na prática a gente precisa aprender a implementar isso. E aí entrou de novo, deu tudo errado, a paciente ficou super nervosa, super reativa, era uma notícia para ela chocante, ela queria ser mãe, e o chefe também fez tudo errado, ele não deu a notícia com base no protocolo SPARCS, ou seja, nem o chefe, ninguém fez certo. De novo, a comunicação foi negligenciada. E também, se vocês forem querer seguir a carreira acadêmica, né, eu não tenho nem o que falar. Vocês vão ter que pensar na comunicação. E, às vezes, tem gente que tem sonho de fazer um mestrado, um doutorado, ou até mesmo ser preceptor. E não tem lugar melhor para botar isso em prática do que agora, na graduação. Que é o momento de você começar a olhar para a comunicação, aprender nos ambulatórios, aprender a passar caso para o chefe, e por aí vai. E outra coisa muito importante que eu tô vendo agora, vocês vão ver no 8º período, não sei se tem alguém aqui do 8º, eu acho que não, porque da minha turma, né, eu ia conhecer, mas vocês vão ver sobre processos médicos. E assim, acho que todo mundo entra na medicina, a gente fica muito empolgado, tudo lindo, mas a gente esquece disso daqui. É uma realidade muito importante que são os processos médicos, que é justamente um erro médico ou o médico ser julgado por uma conduta inadequada, levando o paciente a óbito ou complicações. E a gente sabe que com a internet, redes sociais, isso cresceu muito e a gente vê mais escancarados erros médicos propositais ou não. Acontece da gente errar, né, sem querer. A gente erra, a gente é humano. E uma coisa muito legal que um professor meu falou sobre processos médicos e como evitá-los ou atenuá-los é a comunicação, novamente ela entra. Se você cria um vínculo com o seu paciente, se você sabe se comunicar com o seu paciente, você pode ser poupado de um processo. Se você mostra para ele, olha, eu errei, não era a minha intenção, a gente pode tentar reverter. Se você cria esse vínculo, tem pacientes, isso eu já ouvi falar, que volta atrás, não vou processar o médico porque ele me explicou, consultei o advogado, ele também me explicou e tá tudo bem, não cabe um processo, já que ele tentou fazer o possível por mim. E isso é muito importante. E se o médico que chega lá na UBS só fica digitando, faz um erro, será que ele criou um vínculo com o paciente? Será que ele se comunicou a ponto de evitar que isso aconteça? Eu acho que não. Eu sei que é difícil em algumas áreas, no PS, por exemplo. Como que eu vou fazer isso no PS? Pegar o paciente, conversar com ele durante meia hora? Não. Mas ainda assim tem como a gente amenizar esse caos do PS, implementando a comunicação, seja ela verbal, corporal, até as expressões que vocês têm no rosto, pode mudar o paciente ali, pode mudar o que o paciente acha de vocês. Só para vocês verem que é muito processo e são notícias recentes. Se vocês pegarem, vocês vão ver. E aí, vocês podem estar falando, isso é um dom? Quem comunica bem é dom. Você está falando isso para eu aprender, mas tem que ter dom. Pode ser. Prática, talvez a gente pode praticar e aprimorar isso. Pode ser também. Eu gosto de defender que é o dom e a prática. Ou só o dom ou só a prática. Por quê? É possível se comunicar bem, já tendo isso nato, né? Ou seja, você não vai fazer nenhum esforço para se comunicar, já vem com você, que eu acho mais difícil. Tem menos pessoas com dom de comunicação do que vocês pensam, mas pode ter a prática. A gente pode, não como às vezes a gente recebe de cima para baixo uma aula teórica de 1h30 falando que você tem que se comunicar bem e ser empático. Mas é você tentar pôr em prática isso no seu dia a dia. É possível, falar um bom dia, uma boa tarde com o paciente de uma forma mais calorosa. É pequenas coisas que vão implementar essa comunicação. E agora, para finalizar, dicas para aprimorar a comunicação. Primeiro, eu ouvi de um professor psiquiatra meu ontem, ele estava falando sobre isso, né? Que a gente fala que a gente tem que se comunicar bem, que a gente tem que falar bem e tal, mas a gente também, antes de tudo, a gente tem que ser um bom escutador.
a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Tem alguém que escuta e alguém que fala. Se eu não escuto o que o paciente fala, como que eu vou me comunicar assertivamente com ele? Como que eu vou esclarecer as dúvidas dele? Isso para fora, né? Eu queria extrapolar para além da medicina, mas para qualquer lugar, nas nossas relações interpessoais também. E uma coisa muito legal que eu ouvi de um psicólogo, não sei se vocês conhecem o Wesley Delano Gara. Alguém que conhece o Wesley? Não? Ele é um psicólogo, neurocientista, muito famoso na internet, depois pesquisem. Ele é muito, muito, muito legal, muito inteligente. E ele falou muito sobre isso, que na graduação dele foi muito importante. Tá acabando meu tempo? Não? Ah, tá. Ele tá contando o tempo? Verdade, não. Você tá? Não? Mas você ainda deve ter pelo menos 5 Ah, tá. Desculpa. Eu achei que tava acabando. Ele fala muito sobre isso, o quanto isso foi importante na graduação dele. Ele não perdeu a oportunidade de falar em público. Ah, tem um trabalho? Eu sei que para algumas pessoas é assustador ter um trabalho para apresentar. Gera pânico. Mas se você tá vendo que é importante se comunicar para qualquer área que você for, cirurgia, clínica, faz um esforcinho, se exponha. Ah, eu vou apresentar. Na primeira vez vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Mas talvez na segunda vez vai ser melhor, talvez não, vai ser melhor. E ao longo do tempo vai melhorando isso. E uma coisa muito, muito a nosso favor são as redes sociais. Para você se comunicar, gente. Você tem uma plateia de graça, não precisa marcar horário, você não precisa reservar um lugar para falar, tá todo mundo lá, e muita gente é interessada, outras nem tanto, mas vai ter alguém interessado para te ouvir. Então, usar ao seu favor, ao invés de ficar rolando TikTok, né, inundando o seu cérebro de dopamina barata e tudo mais, vai, sei lá, postar um story, ou então ver o story de alguém que se comunica bem, se você quer aprimorar a comunicação. Uma coisa legal é o TEDx, né, que acho que foi a base para o IFTalks existir. Vai ver, eu adoro as palestras do TED. Além de você praticar inglês, a maioria são em inglês, você ainda tem conhecimentos muito legais de pessoas que estão fora da bolha, da nossa bolha da universidade, né, mundo afora. E, para finalizar, como que a comunicação ela abriu várias portas para mim, que eu acho que não adianta eu falar e não mostrar isso na prática. Eu estou ativa nas redes sociais desde o meu primeiro período, quando eu entrei aqui na MedUFO. Eu não era tão ativa antes, mas eu precisei trabalhar quando eu entrei na faculdade, porque minha família não tinha condições de custear a minha vinda para Uberlândia. E eu estava desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou fazer medicina, que era o meu sonho? Aí, do nada, me veio uma ideia, eu comecei a ser monitora de redação. E eu comecei a usar as redes sociais para isso. Eu tinha um Instagram próprio, primeiramente, não deu muito certo. Aí eu migrei pro meu, comecei a falar de redação lá. Foi crescendo, eu tinha um aluno no primeiro ano, depois foram 10, depois 20, depois turmas, agora um curso online. E a internet me ajudou assim, dessa forma. A comunicação me ajudou a estar na medicina, a continuar na medicina. E aí hoje meu Instagram cresceu, hoje eu falo de medicina também, se vocês quiserem me acompanhar lá, eu tô sempre postando algumas coisas de curiosidade, coisas que eu vejo no ambulatório. E realmente eu sou apaixonada até hoje, eu pareço uma eterna caloura. Gente, vocês vão ver meus stories, quem for me acompanhar, parece uma caloura. No 8º período, eu chego no hospital, eu vejo casos que eu já vi 1000 vezes, mas eu acho maravilhoso ter essa oportunidade, sabe? Eu tenho que valorizar cada oportunidade que eu tenho aqui. Porque, gente, esse hospital, se vocês forem pra qualquer lugar, vocês não vão achar um hospital igual ao nosso. Uma oportunidade igual a nossa de aprender aqui na UFO. E eu falo por experiência própria, porque esse ano eu realmente realizei um sonho por causa da comunicação. Mais uma vez, durante 2 anos eu juntei dinheiro, trabalhava, juntei direito com as minhas aulas, com as minhas divulgações no Instagram, e eu consegui fazer um intercâmbio médico pela CLEV. Eu conheci o Peru, não sabia para onde eu iria de início, mas fui pesquisando e eu conheci o Peru e me encantei pela cultura, por Machu Picchu, Lago Numantay. Eu fiquei em Lima, que é a capital do Peru, e lá eu pude aprender um pouquinho de espanhol, aprender um pouquinho de medicina. Eu fiquei na área de medicina interna, no hospital chamado Maria Auxiliadora. E, para quem não sabe, Lima é uma cidade enorme, gente, tem 11 milhões de habitantes. Então eu pegava busão todo dia, metrô todo dia, para ir até o hospital. O hospital ficava na região pobre de Lima, que era uma favela. Mas, gente, o que eu vi de casos lá que a gente vê aqui, 4 vezes mais grave, vocês não têm ideia. E foi aí, saindo dessa bolha da medicina UFO, que é uma bolha muito privilegiada, que eu consegui ver a dimensão da nossa medicina no Brasil, da nossa MedUFO, do nosso hospital, do novo hospital que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano também. Eu fui a primeira acadêmica a conhecer o novo HC, que teve um monte de rixa, muito preceptor ficou bravo. Como assim uma acadêmica vai conhecer o HC antes dos médicos? Mas, na verdade, justamente, de novo, pela comunicação. O engenheiro, o Roel, ele me acompanhava no Instagram
E ele via eu publicando, sempre empolgada, feliz de estar aqui. Aí ele me mandou uma mensagem: você quer conhecer o HC UFO? Aí eu falei: quero. Aí de primeiro eu pensei assim, isso tá errado, né? Uma mulher, a gente que é mulher, a gente sabe, um homem mandando mensagem que a gente não conhece. Pensei, tem alguma coisa errada aí, né? Mas aí depois eu respondi, Roy é uma pessoa maravilhosa, ele é engenheiro que estruturou, ajudou a estruturar o HC desde a planta, tá responsável pela obra desde o início. Aí ele me convidou, se vocês quiserem ver o vídeo total do HC, tá no meu Instagram também. Eu gravei todo o vídeo, vocês vão ver que tem mais de 50 mil visualizações, um monte de comentário, briga no comentário, tudo que vocês pensar tem, porque os profissionais ficaram revoltadíssimos. Depois que eu fui, o pessoal foi também, mas assim, não estou competindo com ninguém. É só para mostrar para vocês que a comunicação, de novo, me trouxe oportunidades e vai trazer oportunidades para vocês, às vezes, que ninguém vê ou que ninguém imaginaria conseguir. Igual o intercâmbio médico. Eu que não tinha dinheiro para pagar meu apartamento há 4 anos, consegui juntar um monte de dinheiro, assim, 3 mil reais, no caso, para conhecer o Peru. E é isso, gente. Espero que tenham gostado.